enviado pelo Pai como seu maior gesto de amor pela humanidade. A caminho da Páscoa, vamos nos aproximar da luz do Senhor e nos abrir ao diálogo que Ele quer ter conosco, para nos oferecer a salvação. Vamos ficar de pé para acolhermos os nossos celebrantes e seus auxiliares com o canto e entrada. Reconheçamos então a luz, inclinando a nossa cabeça, levamos a nossa mão ao peito, acusemos-nos diante de Deus, para que na sua bondade o Senhor venha ao nosso encontro, abraçando-nos, nos perdoe todos os pecados. Teu amor externo, salvação.
meu Pai, eu quero teu perdão. Por teu amor espero salvação. Peguei, meu Pai, eu quero teu perdão. Por teu amor espero salvação. Eu quero prometer nunca mais fugir de ti. Por isso estou de volta, meu Pai, estou aqui. Peguei, meu Pai, eu quero teu perdão. Por teu amor espero salvação. Peguei, meu Pai, eu quero teu perdão. Por teu amor espero salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Esta missa é a missa do dízimo, a missa do apostolado da oração, missa da primeira, vamos assim dizer, o primeiro domingo do mês em que nós, como congregados e congregadas, incentivamos e intensificamos a nossa devoção ao Santíssimo, ao coração sagrado de Jesus. Essas intenções para além daquelas que foram colocadas, quero colocar todas as famílias dos dizimistas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão boas, enfim, todos nós. Se alguém tiver mais alguma intenção, também pode colocar em voz alta. Também pelo ano do falecimento da dona Marlene Benedete de Quadra. Por estas e aquelas que vão no silêncio do seu coração, elevemos a nossa voz ao Pai através da voz do sacerdote. Oremos. Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheios de fervor e exultando de fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Acolhemos o anúncio de que Deus ama seu povo e jamais o abandona. Rico em graça e misericórdia, Ele permite que seu Filho seja levantado da terra como sinal de vida e salvação para todos. Ouçamos com atenção. Leitura do segundo livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-o com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram embaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se complete 70 anos. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, pronunciada pela boca de Jeremias. O Senhor proveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de me construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence a esse povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavras do Senhor.
Graças a Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas. Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus, em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas que Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dita. Verbo
O Senhor esteja convosco. A proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crer, mas tenha vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Verbo de Deus por quê? E por que nós devemos dar glória a Deus? Por que nós devemos louvar a Deus? Porque em Jesus Cristo todos nós encontramos a graça da salvação. Jesus Cristo é aquele único homem que entra no horto do jardim, igual àquele jardim onde Adão e Eva foram colocados quando Deus os fez a sua imagem e semelhança. Adão e Eva foram os primeiros a entrarem naquele horto, naquele jardim, e Jesus Cristo é o primeiro a entrar naquele jardim, naquele horto, a ser sepultado naquele horto. E qual é a intenção? E o porquê que Jesus Cristo foi e entrou naquele horto e foi sepultado ali? Para de lá arrancar todos aqueles que jaziam lá, desde Abel, Adão e Eva, e todos os homens e mulheres que tinham falecido. Aqueles homens e aquelas mulheres que não acolheram a voz de Deus. Deus que mandou variadíssimas vezes profetas, homens justos, o próprio Moisés, o intérprete das leis, que trouxe para o meio do povo. E muitíssimas vezes Moisés disse ao povo que não se contaminasse com os falsos deuses. Muitíssimas vezes os profetas alertaram o povo para não desobedecer, e uma vez desobedecendo, pudessem morrer. Mas o povo, todos os chefes dos sacerdotes e o povo, multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo do Senhor. Templo do Senhor, templo, igreja, como nós, muito mais tarde, Jesus, entrando no templo, vai encontrar pessoas que profanam o templo. Jesus faz o chicote, expulsa todos os vendedores do templo, derruba as bancas, volta para a rua as pombas e todos os animais que estavam profanando o templo. Porque os homens não quiseram respeitar o templo do seu próprio povo, o templo da sua própria casa, o templo da sua própria família. E então a ira de Deus levantou-se para arruinar
para eliminar todos aqueles que estavam praticando o mal. E na primeira leitura, tirada da segunda carta do livro das Crônicas, crônicas significa os escritos, significa as normas, Deus descreve o destino das pessoas infiéis. As pessoas infiéis foram parar no cativeiro da Babilônia, através do rei Nabucodonosor. E muitíssimas vezes os profetas advertiram: se vocês se contaminarem, se vocês quebrarem a aliança com Deus, vocês vão morrer. E aliás, a mesma coisa é dita ainda em nossos dias. Quando a cabeça não funciona, o que acontece? O corpo padece. E essa dita verdade ainda continua em dias atuais. Se você, rapaz, não estudar, o que acontece? Você passa de classe? Então não passa. Essa é a situação. Se você quer passar de classe, você precisa estudar. Se você quer ficar com saúde, cuide da sua saúde. Você tem pressão alta? Não. Evite o sal, evite as gorduras. Se você tem diabetes, evite as coisas doces. E podíamos elencar várias coisas, advertências para que nós nos mantenhamos firmes e lesos do pecado. Se você não quer briga na sua casa, procure estar dentro da sua casinha. Não saia da casinha. Não faça desordem. Não faça barulho. Não brigue com a sua esposa. Não brigue com o seu marido. Não brigue com os seus filhos. Não brigue com a sua esposa. Ande sempre. Participe da missa. Não manche o seu corpo com coisas bárbaras, com crimes bárbaros. Não suje as suas mãos com o sangue dos outros. Não prejudique ninguém e faça isso, faça aquilo. Mas o povo zombava dos enviados de Deus. Desprezavam as suas palavras, até que o Senhor ficou chateadíssimo e então resolveu levar todos aqueles homens que tinham sobrado da espada, foram todos levados para o cativeiro da Babilônia. E lá ficaram, nós ouvimos, 70 anos de escravatura. Não é pouca coisa não. Poucos que saíram da terra de Israel, poucos chegaram a voltar para Jerusalém, quando o rei Ciro, rei dos persas, decretou, quando Deus, na sua bondade e misericórdia, resolveu libertar o povo de Israel, quer dizer, não é o povo, o resto do povo de Israel. Olhai o decreto, assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus do céu deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Portanto, é a licença da libertação, é o início do caminho da libertação. Para dizer que quem são os que foram parar do povo de Israel? O povo de Israel, quem são os que foram parar lá na Babilônia, no cativeiro da Babilônia? Foram exatamente aqueles homens com os quais Deus haveria de iniciar um novo povo. Pessoas maldosas, pessoas revoltosas, pessoas que estavam maquinando iniquidade, todas essas pessoas acabaram morrendo lá no cativeiro da Babilônia. E alguns nem chegaram a entrar na terra da Babilônia, morreram antes, a fio da espada. É isso que cada um de nós quer, também. Antes que aconteça a pior desgraça da nossa vida, nós precisamos nos converter. Precisamos olhar em Jesus Cristo, porque na verdade não existe outro Deus que nos possa salvar, tão rico de misericórdia, senão o Deus que nos é apresentado por Jesus Cristo. Aquele que não olha tanto pela quantidade dos nossos pecados, mas ele olha para o nosso arrependimento. E o salmista, o Salmo 136, nos faz olhar para a nossa própria realidade. Nós não somos seres quaisquer. Nós não somos homens e mulheres
criados de uma forma qualquer. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos filhos de Deus. E a sua palavra é a palavra que cura. A sua palavra é a palavra que alimenta. A sua palavra é a palavra que transforma. A sua palavra nos liberta de todas as prisões. A sua palavra é o norte, é a bússola da nossa própria vida. Se nós quisermos termos a verdadeira felicidade, não podemos encontrá-la em outro lugar, senão na palavra de Deus. E então o salmista nos diz que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Essa Jerusalém, meus irmãos e minhas irmãs, não é aquela Jerusalém descrita ali, aqui na primeira leitura, por o rei da Pérsia, o rei Ciro, aquele que diz, lá na terra de Judá, Deus me encarregou de construir o templo. Essa terra de Jerusalém é, se de ti eu me esquecer, Jerusalém, cidade do céu. Se eu me esquecer da pátria celestial, então que a minha língua se apegue ao céu da boca, porque nessa altura eu estou perdido. Se eu me esquecer daquela vida proposta, daquele projeto de amor, de vida em plenitude trazido por Jesus, então que se apegue a minha língua ao céu da boca, porque eu serei o mais desgraçado de todos os homens do mundo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos os homens que eram mordidos pelas serpentes, olhando para aquela serpente de bronze, ficavam curados, ficavam curadas, assim também todos aqueles que levantarem os seus olhos para aquele homem que entrou no outro pela primeira vez, e o primeiro a entrar, o último a sair, todos estes hão de encontrar a verdadeira vida. Todos estes hão de encontrar o verdadeiro sentido de viver. Afinal, nós não fomos libertos pela lei. Pela lei, e na lei todos nós somos prisioneiros, porque ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se a graça não lhe veio do alto. A única lei que nos salva é aquela que se alicerça no amor de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a fé em Jesus Cristo deve incentivar, deve nos fazer viver o amor para com Deus. Mas esse amor para com Deus não existe se não passar pelo irmão. Por isso é que Jesus disse: o primeiro e o segundo, o terceiro e o quarto, o 10º mandamento não é outro senão amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, a fé em Jesus Cristo nos deve levar à ação concreta, nos deve lançar para a dimensão do serviço, do compromisso, da partilha e da solidariedade, porque Jesus Cristo não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate em muitos. Sejamos contados entre esses muitos que um dia hão de entrar na Nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade dos santos, a cidade que nos aguarda, onde cada um de nós tem um lugar especial. O seu lugar já está reservado, está preparado, e ele só espera que você lute para conseguir, para conquistá-lo. Jesus Cristo, com a sua morte e ressurreição, já nos garantiu esse lugar. Eu vou para o Pai, o meu Deus e o vosso Deus, o meu Pai e o vosso Pai. Quando tiverei ido, eu virei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, esteja também aquele que me tiver seguido, aquele que tiver ouvido a minha palavra, aquele que tiver vivido a minha palavra, aquele que tiver transmitido a minha palavra, aquele que for de fato um evangelho vivo para os seus irmãos e as suas irmãs. Vamos então, queridos irmãos e irmãs, nos colocar de pé neste quarto domingo no tempo da Quaresma. Assumamos os nossos compromissos de cristãos, renunciando o pecado, professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Deus nos ama com amor gratuito e misericordioso. A Ele nos dirigimos com toda a confiança, apresentando nossos pedidos e dizendo: Pai Celeste, iluminai-nos com vossa luz. Guiai, Senhor, com vosso Espírito as igrejas cristãs chamadas a se converter continuamente ao Evangelho, vos pedimos. Pai Celeste, iluminai-nos com vossa luz. Animai nossa sociedade a acolher os vossos mensageiros e se deixar conduzir por suas palavras, vos pedimos. Pai Celeste, iluminai-nos com vossa luz. Concedei que na Quaresma nos aproximemos com maior fervor de Cristo, luz da humanidade, vos pedimos. Pai Celeste, iluminai-nos com vossa luz. Ensinai-nos a amar generosamente todas as pessoas, a exemplo de vosso Filho Jesus Cristo, vos pedimos. Pai Celeste, iluminai-nos com vossa luz. Iluminai os que se preparam para receber o batismo na vigília pascal e abençoai seus pais e padrinhos, vos pedimos. Pai Celeste, iluminai-nos com vossa luz. Para que o dízimo se torne deste modo um ato de amor a Deus, formando-se para nós uma fonte de bênção, vos pedimos. Pai Celeste, iluminai-nos com vossa luz. Para que o Sagrado Coração de Jesus nos fortaleça na nossa caminhada de fé, vos pedimos. Pai Celeste, iluminai-nos com vossa luz. Rezemos juntos a oração da campanha da fraternidade. Ó Pai, alegria e esperança de vosso povo, vós conduzistes a Igreja servidora da vida nos caminhos da história, a exemplo de Jesus Cristo, e ouvindo sua palavra que chama a conversão, seja a vossa Igreja testemunha viva de fraternidade e de liberdade, de justiça e de paz. Enviai o vosso Espírito de verdade, para que a sociedade se abra à aurora de um mundo justo e solidário, sinal do reino que há de vir. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Isso significa compromisso, significa responsabilidade, significa pertença, significa partilha. Isso significa amor em pessoa. Rezemos a oração do dizimista. Recebei, Senhor, o nosso dízimo. Não é esmola, porque não sois mendigo. Não é uma simples contribuição, porque não precisais dela. Esta importância representa, Senhor, o nosso reconhecimento, amor e participação na vida da comunidade, pois o que temos recebemos de vós. Amém. Podemos nos sentar para a liturgia.
liturgia eucarística. No sacrifício eucarístico, a luz de Jesus resplende e reaviva a esperança do mundo novo. Alimentemo-nos com a Eucaristia, antecipamos a plenitude da comunhão com Deus, com a humanidade e com o cosmos. Canto. Irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus, concedemos venerar com fé e oferecer para a redenção do mundo os dons que nos salvam e que vos apresentamos com alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nossa dever e salvação, dar-nos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Vós acolheis nossa penitência como oferenda à vossa glória. O jejum e a abstinência que praticamos, quebrando o nosso orgulho, nos convidam a imitar vossa misericórdia, repartindo o pão com os necessitados. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz.
santificai vós nestas oferendas e nós rodeadas em vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Mostrando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, fica a ceia com o cálice em suas mãos, deu graça mutuamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e da aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando a vossa memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. Nos agradecemos por nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e no servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Trai-vos, ó Pai, a vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs por quem celebramos esta Eucaristia, que morreram na esperança da ressurreição de todos que bateram desta vida. Abri-vos a nós a luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós nos pedimos tranquilidade de todos nós e damos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Santo José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que neste mundo nos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, nosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Fiéis aos ensinamentos do nosso Salvador, presentes. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrando de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto, vendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vos os nossos pecados, mas a fé e a igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém me come, viverá para sempre, disse Jesus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Vamos vir ao encontro de Jesus, a Santa Eucaristia, com o canto.
abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Na Páscoa nova da nova lei, quando o amor nos até o fim, partir o pão, disse é meu corpo, por vós doado, tomai e comei. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Sem este pão, nesta comunhão, Jesus por nós dá a própria vida. Vamos também repartir os dons, doar a vida por nosso irmão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão. Em tuas trevas hão de ser luz, encontrarás Cristo no irmão, serás bendito do eterno Pai. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Oremos. Ó Deus, luz de todo ser humano que vem a este mundo, iluminai nossos corações com o esplendor da vossa graça, para pensarmos sempre o que vos agrada e vos amarmos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo uma ótima noite, um bom domingo. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Fiel pelicano, milagre supremo de amor.